E o Paulo Sênio, que já está se preparando, tem 2 meses para fazer o preparo de hoje, vai fazer o preparo. Boa tarde a todos. O preparo é do livro Vida Feliz, uma psicografia de Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Capítulo 35. O corpo merece cuidados para ser preservado sadio. Desprezá-lo, sob qual for o pretexto, é ato de rebeldia contra Deus, que nolo concede com a finalidade de crescimento íntimo e elevação moral. Sem o ataviar com exageros ou viver para ele conforme fazem muitas pessoas, resguarda-o e protege-o, amando-o de forma a prolongar-lhe a existência útil. O corpo é o jumentinho que carrega a alma na terra, conforme ensinava São Francisco de Assis, credor de ternura e afeto. Joana vem nos dar um alerta quanto ao que estamos fazendo com esta máquina perfeita, o condutor do espírito imortal. O que a gente faz? Nós fazemos esses excessos que Joana fala aqui. Como é que estão os nossos pensamentos? Eles destroem o nosso corpo. Joana fala da consciência que nós temos que buscar. Ela fala que essa consciência está nas leis divinas inscritas nela. Que quando atingirmos essa consciência, nós diremos, nós sabemos quem somos. É importante que nós busquemos neste momento, o momento em que nós vamos escolher se nós continuaremos no planeta Terra ou se nós iremos para um outro planeta. Um planeta no momento mais atrasado que este que nós vivemos. É necessário que a gente busque ser melhor. O amor próprio. Buscar cuidar dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. É isso que o mundo precisa hoje. Para que nós tenhamos essa máquina em perfeitas condições. Que a gente possa, a cada momento, parar e olhar para o nosso corpo e falar o que eu estou fazendo de bom hoje. Muita paz. Jesus, amoroso mestre e amigo, que nos acolhe nesta tarde de hoje para nos trazer serenidade aos nossos corações. Pedimos a Ti, a Joana de Ângeles, veneranda amorosa, que orienta e guia a nossa casa, que envolva com o seu carinho, a sua inspiração, o nosso amigo querido, Luiz Mário, que preparou os estudos para que compreendamos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Graças a Deus. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Hoje eu não estou substituindo nenhum Marcelo, então sou eu mesmo. E a gente vai estudar um pouquinho o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi inaugurado pelo Dr. Bezerra de Menezes. Esse modelo é do Dr. Bezerra, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, o tema que nos coube hoje, vocês encontrarão no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Virou igreja. Foi. Tá? Então, esse é um ícone muito antigo
do cristianismo oriental, né? Jesus falando com alguém na árvore. Esse é o nosso Zaqueu, né? Porque o título da palestra é Jesus na casa de Zaqueu. Então, o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem 15 itens. O item 4 é Jesus na casa de Zaqueu, né? Então, esse encontro memorável que é celebrado há 2000 anos, né, pelo cristianismo, porque se trata da conversão, da mudança de mente de um homem que era completamente reprovado pela sociedade, né, por causa da profissão dele, e ele busca o Senhor. Então, é emblemático, né, o nosso estudo. Kardec tem um cuidado, né, quando ele selecionou essa passagem, a gente pode analisar aqui o capítulo 16, ele usa essa passagem para se referir exatamente ao uso das riquezas. Porque o Zaqueu é podre de rico. Ele não é rico, ele é milionário, trilhardário, né? Então a gente vai ver isso um pouquinho, tá? Isso aqui é outro ícone muito antigo de Jesus numa árvore, né, com os 12 apóstolos. Porque no Éden, no paraíso, havia quantas árvores lá, dignas de nota? A árvore do conhecimento e a árvore da vida. A árvore do conhecimento, quem comeu do fruto dela? A Eva. E a danada fez o quê com Adão? Porque mulher não discute, né? Ela não discute com o marido, né? Ela diz porque ela está certa, né? Ela vem lá. Então, óbvio que o Adão tinha que comer o negócio mesmo, e a gente está aqui agora. Mas olha só, e se a árvore, ela estava certa de que aquilo era correto. E graças a Deus ela fez isso, porque, né, esse conhecimento é o conhecimento do bem e do mal. E isso deu a nossa condição de moralidade, porque a decisão entre fazer uma coisa e não fazer é uma questão racional. E é a nossa razão que nos permite, né, ter uma avaliação da situação e fazer a escolha. Então, isso, um cachorro, um leão, vocês já viram um leão ter algum problema ético, moral, em atacar ou não uma zebra com seus filhotes? Né? Se ele está com fome, o que ele faz? Né? E se a mãe fugir, né, a zebra sem ética, abandona os filhos, e aí o que acontece? Imagina lá, o leão não dorme naquela noite porque comeu o filhote da zebra. Não, eles não têm, eles são programados. Eles funcionam, por isso que os animais não têm karma, não têm a lei de causa e efeito, não atinge os animais. Por que não atinge os animais? Porque eles não têm sentimento de eu que faz aquilo. Quando eu faço alguma coisa, eu sei que eu estou fazendo, eu sou responsável por isso. Quando eu não tenho sentimento de eu, não há, né, um retorno da ação. Por isso que os santos não têm karma. Porque eles não têm sentimento de eu. As obras que eu faço, não sou eu quem as faz. Não é verdade? Jesus fala isso. Então não tem um eu nele, não sou eu, Jesus, fazendo. Existe, né, ele é um médium de Deus, né, através dele, a força divina, a sabedoria divina se manifestam e ele opera esses milagres. Inclusive, os grandes milagres de Jesus, né, são a mudança da mente das pessoas. Então, eu não sabia quem eram vocês. Deixa para lá. Onde é que eu estou? Essa situação que vai ocorrer no Evangelho que nós vamos ler, é a última descida de Jesus da Galileia, tá? Esse aqui é o lago de Genezaré, aqui é o Mar Morto. Jesus vai descer da Galileia, ele normalmente ficava aqui em Cafarnaum, na casa de Pedro, né? E ele pregava nas cercanias do lago, por essa região daqui, tá? Eventualmente ele desce, ele vai descer pela última vez. Essa descida em que ele vai encontrar Zaqueu, e antes ele vai curar o cego de Jericó, né, na saída da cidade velha. Então, o que acontece? Ele daqui de Jericó, estão vendo Jericó? Passa por Betânia e Jerusalém. Aqui tem uma estrada íngreme, são uns 30 quilômetros de distância, mas só que Jericó está
a 250 metros abaixo do nível do mar, do Mediterrâneo, e Jerusalém está a 800 metros acima do nível do mar. Isso são 1.000, né, metros de diferença. Né? E eles têm que subir uma estrada muito sinuosa. E é nessa estrada sinuosa, que liga Jerusalém a Jericó, é que ocorre a grande parábola que Jesus constrói do bom samaritano. Só que Jesus vai subir e o bom samaritano está o quê? Está descendo. Tá? Então, Jericó é um balneário. Aqui tem muitas montanhas, os ventos do inverno não penetram nessa região. Então, a vegetação é exuberante. Então, Marco Antônio, Cleópatra tiveram uma casa lá, para vocês terem uma ideia de como aquilo era Saint-Tropez da época. Né? Um lugar bacana, de gente milionária. Né? O Marco Antônio, nessa ocasião, deu uma pérola de 5.000 talentos para Cleópatra. Vocês sabem o que são 5.000 talentos? Vocês não têm ideia. Que a pérola era a pedra assim, preciosa mais cara que existia na época. Então, Herodes o Grande, ele construiu uma outra cidade ao sul dessa Jericó. Eu quero que vocês entendam isso, porque se vocês forem aos evangelhos, a cura do cego, Mateus descreve, Marcos descreve e Lucas descreve. Só que em Mateus, né, e em Marcos, Jesus cura o cego quando ele sai de Jericó. E em Lucas, ele cura o cego, né, quando ele está entrando em Jericó. As pessoas ficam confusas, mas por que isso? Porque em verdade havia quantas Jericó? 2. A Jericó antiga, por isso que Marcos e Mateus dizem que Jesus cura o cego na saída de Jericó, porque a Jericó velha, que fora abandonada. E Herodes e Arquelau reconstruíram a cidade, construíram uma cidade muito luxuosa ali. Né? Então, o que é saída para Lucas é grego. Então, para Lucas, quem é a verdadeira Jericó? É a segunda Jericó. Então, obviamente, né, que é na entrada de Jericó que Jesus vai curar o cego. E vai encontrar o Zaqueu logo em seguida. Tá? Então, Jesus está descendo, né, pelo Jordão, vai chegar a Jericó e depois vai subir a Jerusalém, onde ele vai ser crucificado. Tá? Então, o tempo de discipulado de Zaqueu com Jesus é de mais ou menos uma semana. Né? Zaqueu se converte e fica com Jesus uma semana e ele é executado, né, pelo Império Romano, né, num estratagema dos fariseus e dos doutores da lei, dos homens que controlavam o templo de Jerusalém. Verdade, tudo aquilo foi, né, produzido pelos judeus, né, usando a autoridade de Pilatos. Os judeus não gostam de ouvir isso, mas é a verdade que emerge dos fatos, né, do Evangelho. Tá? Então, vocês vejam que é uma região muito montanhosa, né, Jericó fica lá embaixo, né, e Jerusalém fica aqui em cima. Eu não enquadrei. Está vendo essa cidadezinha aqui? Jericó, é bonito? A gente sempre pensa em deserto, né, um lugar horrível, mas não é. Também não enquadrei, desculpa. Foi tudo muito rápido. É Jesus curando quem? O cego. Jesus curando o cego, curando. Isso é Jerusalém, uma maquete de Jerusalém na época de Jesus. Não vou botar para vocês, não. Depois, se vocês quiserem, eu coloco. Eu coloquei 2 filmes aqui, curtos. Depois, se vocês quiserem, eu coloco, se a gente tiver tempo. Até 6h15, né? A parábola dos talentos e o jovem rico. Né? Porque quando Jesus está na casa de Zaqueu, ele faz a famosa parábola das minas. Em Lucas é a parábola das minas, mas que é a parábola dos talentos em Mateus. É que eu coloquei em inglês e em português, que eu não conseguia a legenda. Isso é um quadro do James Tissot, é meu preferido. Então, eu tinha colocado o grandão. Isso é a Jericó antiga, porque quando
os israelitas, né, os judeus, hebreus, ficaram 40 anos no deserto, conseguiram entrar na Terra Prometida, a primeira cidade que caiu e que eles assaltaram foi qual? Foi Jericó, a famosa queda das muralhas de Jericó. Né? A Jericó, no século XIX, agora atual, era conhecida como a cidade das palmeiras. Jericó significa perfumada, né, porque tinha aromas maravilhosos lá, das flores que eles plantavam. Isso é uma construção antiga, né, isso é da Torre Quadrada. Isso é o Mosteiro de São Jorge, construído no século IV. Lindo, né? Bom, 300 anos de cristianismo. Foi nessa montanha aqui que Jesus sofreu a tentação. Né? Foi nessa montanha. Então, esses mosteiros são encravados na montanha. Quando vocês forem lá, não deixem de visitar. Jesus sendo tentado. Jericó é a cidade mais antiga do mundo, né, que ainda está de pé. Os assentamentos dela remontam a 9.000 anos atrás. Tá? Ela é tão antiga quanto Mohenjo-Daro, na Índia. Só que Mohenjo-Daro desapareceu e a gente ainda tem, né, as escavações de Jericó. São 25 cidades que foram construídas em cima da mesma cidade. Está tudo escavado desde os anos 50. Tá? A muralha de Jericó. Que árvore é essa aqui? É um sicômoro. Tá? É uma figueira diferente, falsa. Tá? Que é a árvore onde Zaqueu sobe. Esse sicômoro aqui é a filha da 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 árvore que Zaqueu subiu. Ela está lá ainda. Tá? Vocês vejam, é uma árvore, ela é alta, mas o tronco dela é robusto, as raízes são muito profundas e os galhos dela são como? São bem horizontais. Né? Então era fácil para Zaqueu, que era de baixa estatura, subir na árvore. Isso aqui é o figo que ela produz. Aqui no computador está mais bonito. Não está? Tá. Então, o sicômoro era uma árvore que era plantada nas cercanias das estradas para dar sombra e para alimentar os pobres. Era conhecida como a árvore dos pobres. Porque o figo é de baixa qualidade, mas mata a fome de quem está com fome e que não faz muita exigência. Quem está com fome não escolhe, né, o que comer. Tá certo? Então, é interessante que Zaqueu tenha subido nesta árvore, que são os pobres, né? Que ele se enriqueceu a partir daí. Então, Jesus na casa de Zaqueu, esse é o nosso evangelho. Veja, são 15 itens. Tá? Nós temos 6 Kardec para construir o pensamento dele sobre a riqueza. E é muito importante, se você, ainda mais nós aqui que somos da Barra, que temos alguma condição econômica, né? É importante para a gente, né? Como é que a gente lida com o dinheiro, com a riqueza, com a fortuna e tal. Então, Kardec ele separa 6 passagens do Evangelho. Vocês vejam que tem Lucas, aqui tem Lucas 18, Lucas 12, Lucas 19, Lucas 16, a parábola do talento, aquele botou só Mateus, mas é da Minas, é Lucas 19 também. Então, vocês vejam que nos 6 itens que ele escolhe, nós vamos encontrar quem? O apóstolo Lucas. Então, entenda uma coisa sobre Lucas. O evangelho que Lucas escreve para a sua comunidade é o evangelho da misericórdia. É Jesus preocupado com a condição social, econômica das pessoas, né, com a pobreza, com a miséria das pessoas. E Lucas é um médico grego que ele é muito sensível para isso. Então, ele destaca essas questões em Jesus. Por isso que vai aparecer exatamente Lucas, né, nas 6 escolhas que Kardec fez. Né? Kardec fala 2 vezes, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas. Kardec também faz um comentário. Depois é só instrução dos espíritos. Tá? Pascal, o grande filósofo, né? É um espírito protetor, Cheverroux, né, que eu não conheço, um espírito protetor também, um cristão ortodoxo de Cracóvia, né, Fenelon, né, discípulo de Paulo, e Lacordaire, o famoso Lacordaire,
né, e o espírito de São Luís, que era o mentor espiritual do Kardec. Assim como Santo Agostinho era do Dr. Bezerra de Menezes, que é Zaqueu. Dr. Bezerra de Menezes é a reencarnação do espírito de Zaqueu. Né? Então, por isso que ele é muito querido para nós todos. Né? Tem uma música dos protestantes, né? Um Milagre em Minha Vida, né? Do Regis Danese. Depois entre na internet e ouçam a música, ela é muito bela, que fala exatamente desse encontro de Jesus com Zaqueu. Esse é o texto primitivo em grego. Né? E eu vou ler para vocês, né? Para a gente entender o que está acontecendo. E tendo entrado, eu utilizei a tradução do Pastorino, né? Porque hoje eu vejo pessoas muito importantes no nosso meio, né? Que estão traduzindo, inclusive, o Evangelho, né? Os textos canônicos do cristianismo, vertendo direto do grego para o português, mas o grande pioneiro disto, em nossa doutrina espírita, é Carlos Torres Pastorino, né? Que era muito amigo de um grande amigo meu, professor Hermógenes, e que era colega dele no colégio militar, fora padre, né? Teólogo, e saiu da igreja e se tornou espírita. E ele fez a tradução, né? E os comentários dele são belíssimos. Você encontra na internet, você basta Sabedoria do Evangelho, Carlos Torres Pastorino. Tem 8 volumes, você tem os 4 evangelhos lá traduzidos direto do grego. Né? Essa referência é uma homenagem e a gente tem que reconhecer o pioneirismo do Carlos Torres Pastorino. Então, em homenagem a ele, eu usei a tradução dele. E tendo entrado, Jesus, né? Atravessava Jericó. E eis um homem de nome Zaqueu, que era chefe dos coletores de impostos e rico, e procurava ver Jesus quem era, e não podia, por causa da multidão, porque ele era de baixa estatura. Tá? E correndo à frente, subiu a um sicômoro para vê-lo, porque estava para passar por aquele lugar. Topos, está em grego. E quando chegou ao lugar, Jesus levantou os olhos e lhe disse: Zaqueu, apressa-te a descer, pois hoje devo permanecer em tua casa. E desceu às pressas e o hospedou com alegria. E vendo-o, todos murmuravam, dizendo: entrou para hospedar-se com um homem desorientado. Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, lá dentro da casa de Zaqueu: eis que a metade dos meus bens, Senhor, dou aos mendigos. E se defraudei alguém em algo, restituo quadruplicado. Disse-lhe então Jesus: hoje aconteceu a salvação em tua casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que está perdido. O médico, eu vim para servir e não para ser servido. Quem precisa do médico é o doente, não os sãos. Isso aí, né? Então, vamos lá. Vou fazer com vocês o que normalmente eu faço com as minhas turmas aqui, sábado, mas assim, para vocês entenderem, são 10 versículos, a gente vai correr e vai ver que você entende melhor o Evangelho assim. Tá? Eu coloquei 2 traduções, coloquei do Almeida e coloquei do Pastorino. Tá? E tendo entrado, o seu tom, tá? De Erqueto, ele atravessava Jericó. Né? Jesus estava passando por dentro de Jericó. Por quê? A ideia de Jesus não era permanecer em Jericó, era passar por Jericó e subir direto para Jerusalém. Então, ele atravessava. Essa palavra entrar, ela vai se repetir no texto. E não se iludam. Né? Toda palavra que existe no Evangelho, ela tem um propósito teológico, um propósito espiritual. Então, a gente tem que se deter. Jesus, ele entra e atravessa você. Né? Ele despedaça, ele separa. Né? A entrada dele na sua vida produz uma mudança. Se você tem conhecimento, se Jesus entrou na sua vida de alguma maneira, seja na sua mente, seja no seu coração, e não houve uma mudança em você, nós temos um problema muito sério. É porque, em verdade, você faz parte daquela multidão que o acompanha. A gente vai ver aqui. O texto é fantástico, uma multidão acompanha Jesus, óculos. E depois
né, é Laos, né, são as pessoas, né, é o povo que está com ele. Óbvio que isso tem uma mudança significativa na mentalidade das pessoas. Então ele atravessava Jericó. Né? Jesus está sempre de quê? Ele entra de passagem. Ou seja, nós temos que aproveitar a oportunidade do contato com Jesus. Sempre assim. O Chico, ele tinha um sujeito que o visitava, o Jorge. Vocês conhecem essa história do Chico? Não? O Jorge era um sujeito, ele era afrodescendente, né? E cheio de dente podre na boca, né? Mal cuidado, sujo, sempre com a mesma roupa. E ele sempre visitava o Chico em determinadas ocasiões, né? E ninguém aguentava ficar perto do Jorge, tanto tal era o fedor dele, né? Tanto do hálito quanto da roupa e do próprio corpo. Mas o Chico ficava conversando com ele 20 minutos, 30 minutos, aquela fila imensa, madrugada dentro, né, que era comum no Chico. Né? Aí o sujeito tinha uma ferida crônica na boca, que eu acho que era câncer, né, e ele beijava o Chico, ficava sangue no rostinho do Chico. Aí o Chico pedia para ele declamar uns versinhos. Né? Ele morava num barraco numa cidade distante ali de Uberaba, e ele era muito maltratado pelo cunhado, e ele vivia com a irmã num agregado, assim, numa casa assim, paupérrima, com teto de zinco e tal. E ele cuidava dos sobrinhos enquanto a irmã e o cunhado trabalhavam, fazia mingau para eles, mas ele apanhava do cara. Né? E o Chico recebia com muito carinho. Era um homem completamente despossuído, completamente despossuído. Passam-se os anos, né, e ele o Jorge desencarna, e completamente sem nada nesse mundo, ele tinha, né, o amor do Chico. Aí o Chico depois fala, né, para as pessoas que o conheciam, que em verdade ele fora recebido no seu desencarne pelo próprio Senhor Jesus. Jesus foi recebê-lo, né, quando ele abandonou o corpo. O Chico, quando ele chegava, o Chico perguntava assim para ele: então, Jorge, como é que está a vida? Ele está maravilhosa. Não diga, como está maravilhosa? Ah, não, o senhor plantou tantas flores, enquanto eu estava vindo para cá, eu vi flor ali, flor aqui e tal. Aí o Chico perguntava assim para ele: mas o que você mais gosta de ver, né, o Jorge? Ah, eu gosto de ver o azul do céu. Ah, vocês vejam, ele se despossuiu, a gente não dá nada, né, por aquela pessoa fedorenta, que não significa nada para a sociedade, e, no entanto, quem o recebe quando abandona o corpo? O próprio Senhor. Isso tem que fazer a gente pensar alguma coisa. É o que faz, né, Zaqueu pensar quando Jesus vem se aproximando de Jericó. Né? Ele é um homem bem informado? Claro, para ele ganhar tanto dinheiro, ele tem que ser muito bem informado. Vocês sabem como é que funciona o imposto de renda do Império Romano? É assim, né, eu sou o imperador, tudo bem? Aí eu terceirizo o imposto de renda, né, os impostos que as pessoas têm que pagar. Ele que é o Zaqueu, né, eu sou um imperador, um porcaria que eu vou para o inferno, mas ele é o Zaqueu que vai para o céu. Né. Ele ganha lá, né, porque ele me paga o que eu quero, normalmente é uma concessão de 5 anos. Ele me paga por 5 anos todos os impostos daquela região. Imagina, tem pouco dinheiro? Pagar os impostos devidos de toda uma região para Roma, e você fica com o direito de quê? De cobrar o que você quiser. Obviamente você vai querer seu lucro, não vai? Né? Então, Zaqueu, já viu, né, como é que é? E tendo entrava, passava. Esse verbo é muito importante, porque Jesus entra na nossa vida e nós podemos perder a oportunidade da sua passagem. Tá? Jesus era considerado, né, um mestre peripatético, alguém que era um pregador itinerante, certo? Essa é a ideia da coisa. Os espíritos falam, né, André Luiz, Emmanuel, serve e passa. Então, essa palavra para a cristandade é muito importante. É para a gente não fixar lugar, porque o nosso lugar não é aqui. Onde é o nosso topos? Onde é o nosso lugar verdadeiro? É no reino dos céus. Então, nós sempre temos, todos nós aqui, uma oportunidade de um encontro com Jesus, um encontro com o Cristo. Mas eu tenho que estar atento à passagem dele. Foi o que aconteceu com o cego de Jericó.
Ele está sentado, né, mendigando. Né, quando ele ouve falar, ele não vê, mas ouve. Ele ouve a turba, né, o que está acontecendo? Aí eles falam de Jesus, né, e ele começa a gritar. O que as pessoas falam? Cala a boca, não atrapalhe e tal. Ele grita mais ainda. Jesus estanca, manda chamá-lo. Você veja que é o nosso grito, é o nosso clamor, é o nosso pedido de socorro e de ajuda, é que fazem com que a passagem, o quê? Pare, certo? O que significa isso? Porque nós é que detemos o Senhor, porque Ele está em movimento em tudo. Eu tenho que percebê-lo, e Ele pergunta ao cego, o que tu queres que eu te faça? Parece uma pergunta óbvia, mas não é, porque apesar dele ser cego, ele não podia pedir outra coisa? Né? Então Jesus sonda a intimidade dele. A resposta dele é o quê? Porque vai aparecer aqui a mesma palavra nessa passagem. Né? Eu quero ver. Eu quero ver. E Jesus diz, então veja. Né? E ele vê. E o que acontece? Porque o único bem que ele tem, que liga uma passagem à outra, é exatamente a capa, porque ele joga a capa fora para buscar Jesus, para ele não ficar atrapalhado. Não é? Então você vê que há um chamado de Jesus, ele atende imediatamente. Quem vai atender um chamado imediato de Jesus, como a gente já viu aqui? Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, que eu preciso, né, pernoitar, eu preciso passar na sua casa, ir à sua casa, visitar a intimidade de Zaqueu. E ele faz imediatamente. Vocês vejam que a acolhida do Senhor, ela tem que ser o quê? Imediata. Ela não pode ser postergada, ela não pode ser adiada. Porque quando Emmanuel é convidado, o que Emmanuel recusa, Jesus diz assim para ele, nesse encontro famoso que vocês leem há 2000 anos, senador, é agora ou muito mais tarde. É agora. Então, o chamado para a realização do ser é agora que você tem saúde, você tem inteligência e você tem a oportunidade. Né? Afinal de contas, hoje é um sábado de feriado, vocês estão aqui, todos vocês estão interessados, né, em hospedar o Senhor. Vamos lá. E eis um homem de nome chamado Zaqueu. Significa o quê? Puro, Zacaios, né? Zacai em aramaico, que é puro. E, no entanto, ele é considerado o quê pelos seus conterrâneos? Um homem pecador impuro, porque ele é um sujeito colaborador dos romanos, viu? Que toma dinheiro dos judeus para dar para os romanos para ficar com mais dinheiro para você. Cara, é um cara horroroso. Né? Vai para o inferno. Então, ele é um pecador, um ramártalos, né? E um impuro. E o que a sociedade judaica fazia com os impuros? Ela excluía. O cego, a cegueira era considerada pelos judeus, assim como a lepra, uma marca de Deus, um castigo, uma punição. Por isso eles perguntam, né, para Jesus, seus discípulos, por que ele é cego, o cego de nascença em Jerusalém? Então, né, vocês vejam, aquele cego é considerado puro ou impuro? Impuro. Um defeito é impureza. Então, você pode ter o dinheiro que for, né, se você é um publicano, um cobrador de impostos, você é um impuro, um pecador, e as pessoas de bem não podem comer com você, conviver com você, falar com você. Porque qualquer pessoa que interagir com você, ela também é o quê? Impura. Porque a minha pureza seria contaminada por isso. Então vejam, Deus é uma passagem que se detém na nossa, por isso é o sinal da cruz, né? Da mente, do céu ao coração. E olha cá, e você vem para a horizontal, né? Da justiça para a misericórdia, né? Da inteligência para o amor. Porque os cristãos antigos colocavam primeiro do lado direito, nunca do lado esquerdo. Né? E eis um homem de nome chamado Zaqueu, está vendo, não vai dar tempo, que era chefe dos coletores de impostos e rico. Vamos lá. Então, o nome de Zaqueu é um paradoxo. Por quê? Ele é puro, o nome dele significa puro, mas ele é um homem de ação completamente impura. Né? Então, e procurava ver Jesus. Qual era o interesse de Zaqueu?
O filho de Herodes não queria ver Jesus? Também quando Jesus estava preso? Pilatos não manda para o filho de Herodes? E o que acontece? Ele queria se entreter com Jesus ou ele queria o conhecimento do Espírito? Ele queria ver fenômenos. Isso serve para a gente também, né, que está a cata de fenômenos. Procurava ver quem? Jesus. Idem tu Jesus, Iesum. Ele queria ver Jesus. Quem era Jesus? Estim. Ele queria saber sobre o ser de Jesus. Eles já ouviram falar de Jesus. Inclusive que alguém da comitiva dele era o quê? Tinha sido um publicano, um cobrador de impostos, funcionário dele, o Levi, que é o nosso Mateus que escreve o Evangelho. Então, ele sedento de amor, né, e de compreensão, ele quer saber quem é esse homem. Quem é Jesus? É uma pergunta que a gente deve fazer sempre, porque Jesus faz essa pergunta no Evangelho. Quem a gente, lá o povo, diz que eu sou? O quem vocês dizem que eu sou, ego eimi? Né? Esse eu sou, ser que eu sou. Né? Aí Pedro vai dar aquela resposta famosa. Né? E não podia. Por que ele não podia? Porque ele era baixo de estatura. Qual era a estatura dele? A estatura moral, não é só uma questão física. Então, o que ele faz? Eu tenho que acelerar. Correndo adiante, tá? Prodramon, tá? Empostem, correndo para frente, ou seja, a multidão está vindo aqui, o que eu faço? Eu quero ver Jesus, mas eu não posso, eu sou baixo. E a multidão que vem com Jesus, e a multidão que já cerca a rua, né, as ruas para vê-lo, me impedem de ver. Mesmo porque alguém me vê, essa é a questão que Lucas deixa ali insinuado. Eu sou uma pessoa vista, você é uma pessoa vista por aquela sociedade, ou você é ignorado? Você é incluído ou excluído? Excluído. Então o Evangelho de Lucas é um evangelho da inclusão. Nunca. Não há exclusão no cristianismo. Né? Então não existe, né, gente que a gente não considera digna, né, porque os evangelhos são para todos, catarrolos. E correndo à frente, então veja só, é um sujeito inteligente que antecipa os fatos, ele vai à frente, se desembaraça da multidão e sobe na árvore. Correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar, ou sicômoro, tanto faz. Tá? Porque ele anteviu que Jesus passaria por ali. Ou seja, Jesus passa por aqui? Todo dia. Tem aeróbus aqui para nosso lar, sabia disso? Dorme cedo, pega o aeróbus, uma credencial bonita, assim, e vai visitar. Mas você... o Senhor está aqui, de passagem. E Ele vai permanecer na sua casa se você quiser que Ele permaneça. Então Jesus vai se convidar. Tem que ir rápido. E quando chegou ao lugar, ao topos, Jesus levantou os olhos. Essa expressão é maravilhosa, por quê? Porque sempre que Jesus vai orar, você encontra isso no Evangelho, sempre que Jesus vai orar, né, vai se comunicar com Deus, o que ele faz? Ele levanta os olhos. Isso é típico nos Evangelhos. Então vejam, né, que Mateus sai, ele vence uma questão física, né, da sua baixa estatura, física e moral, e ele escala a pobreza. Se você for ler essa passagem na Boa Nova do Humberto de Campos, vocês vão ver que ele era uma pessoa boníssima. Ele sobe numa árvore, que é a árvore que alimenta os pobres, porque ele é visto pelo Senhor, porque ele, em verdade, ele faz o quê? Ele alimenta os pobres. Ele arruma trabalho para todo mundo. Zaqueu é muito gente boa, então é um mecenas. O Zaqueu é um filantropo. Ele ajuda todo mundo, mas ainda assim, você é o quê? Excluído. Não é o meu. O Zaqueu gostou. É o Zaqueu ligando para você. Entendeu? Estou observando. Tá? Então, quando chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, isso é a onisciência de Jesus. Né? O Chico, não pensem que Jesus não era capaz de fazer isso,
Porque o Chico Xavier, nosso querido Chico, quando ia às favelas, levando balinhas, vocês conhecem essas passagens, Chico? O Chico enchia os 2 bolsos do paletó dele de bala. Tá? Aí ele subia a favela e ia dando bala. O que acontecia com as crianças? Quando tem São Cosme e Damião. Cara, o Chico era Cosme e Damião. Né? Aí vinham as crianças e o Chico tirava a bala. E o Chico tirava a bala. As balas acabavam? Não. O Chico é o multiplicador das balas, entendeu? E Chico dava bala para todo mundo. Agora, multiplicar balas, se vocês acham isso interessante, né? O Chico sabia o nome de cada criança. Ele perguntava, fulano, então aqui, como é que está sua irmã, como é que está seu pai, fulano de tal, parará. Como eu vi a Célia fazer isso aqui no Rio de Janeiro, conhecia o nome de todo mundo e de antepassados e tal, né? Vocês vejam, Jesus vê Zaqueu, né? Não foi Mateus que falou para ele, Jesus viu e chamou Zaqueu, porque vocês acham que Jesus não sabe o seu nome? O que vocês acham? Jesus sabe ou não sabe o seu nome? Pode ter certeza que ele sabia o do Jorge, que era um ninguém nesse mundo. Como é que ele não vai saber o seu nome? Logo você, que também é ninguém. Acharam que era alguém? Não. Porque quando a gente é ninguém, o Senhor nos vê. Quando a gente abre mão da gente mesmo, nós somos exaltados por isso. Então, vocês vejam, Zaqueu, ele faz um esforço de ascensão. Então, ele passa a ser visto pelo Senhor. Aí o Jesus, né? Zaqueu, desce depressa, pois me convém. Ou então, apressa-te, pois hoje devo, preciso, isso aqui está certo em grego, permanecer em tua casa. Jesus está de passagem, mas ele vai permanecer. Ele vai permanecer. Vê que Jesus não espera o convite. Ele é um bicão, né? Um entrão mesmo. Né? Não, então, se você cruzar com ele, os seus olhos, vocês vejam que Zaqueu sobe para ver, e quando ele sobe para ver, vocês viram como a árvore é muito folhuda? Fica difícil de você ver alguém ali. Mas quando você sobe para ver o Senhor, para saber quem Ele é, em verdade você é visto. E quando você é visto, os olhares se encontram, há um encontro, e Jesus para, ele deixa de passar por causa do encontro, e ele permanece na sua vida. E ele se convida para viver com você. E a sua vida muda, como mudou a vida de Zaqueu e a minha palestra. Acabou. Né? Ele desceu a toda pressa, o recebeu com o quê? Com alegria. O que aconteceu com o jovem rico? Ele saiu triste ou alegre? Triste, porque tinha muitos bens. Olha só, a diferença entre o jovem rico e Zaqueu. Né? E o acolhe, né? O verbo grego é acolher. Né? E todos murmuravam, dizendo, quem todos? Inclusive seus discípulos. Né? Sobretudo Filipe, como Humberto de Campos relata. Né? Bom, aí ele diz o que ele faz. Eu não vou discutir isso aqui, porque é o ponto culminante, mas a gente não tem tempo. Então, disse-lhe então Jesus, hoje aconteceu a salvação em tua casa, porque também este é filho de Abraão. Tá? Porque ele não era considerado. Pois o Filho do Homem veio para procurar e salvar o perdido. Então, não se preocupem. Tudo que você tem que fazer, você está perdido, o que você faz? Suba num sicômoro, entendeu? E saiba que o Senhor sempre passa. E se você estiver ali para vê-lo, Ele com absoluta certeza vai ver você e vai se convidar para morar na tua casa, para viver na tua casa. Tudo bem? Sejam felizes.